Oi, pessoal, boa noite. Pois é, já fiz a apresentação do canal, já mexi na câmera várias vezes, que é o celular, né? Ai, já fiz um videozinho, o vídeo anterior ao último que eu fiz. Esse vídeo, ele não saiu da forma que eu gostaria, mas nada vai sair também. E vamos indo. Bom, vou contar outro fato pra vocês. Esse é rapidinho porque é um fato que ocorreu e daqueles que acontecem, mas a gente acaba esquecendo com os anos. E quando foi engraçado, quando foi uns 15 ou 20 dias atrás, eu me recordei dele. Em alguns momentos da minha vida, eu me recordo de algumas coisas que haviam ficado lá no passado. E tem um tanto de outras coisas que eu não me recordo. Eu acho que todo mundo é meio assim também, né? E aí é o que acontece. Esse, esse fato foi certa vez. Assim, depois eu acho que eu vou colocar uma musiquinha. Eu ainda não sei. Licença, gente, que eu vou tomar aqui um golinho da Coca-Cola. Eu não sei como funciona, né? O YouTube, eu sei mais ou menos o que eu vejo o pessoal dos canais falando, que várias coisas não podem. E várias coisas não podem ser ditas, músicas também não podem ser tocadas, então eu vou ver como é que faz para colocar um sonzinho para fazer um clima bacana pra gente entrar na história, porque eu também acho que eu tô contando a história bem, bem daquela forma, bem robótica, que é ruim, né? Não prende a gente isso. Mas vamos indo. Me ajuda daí e eu vou tentando me ajudar daqui. Eu tenho muitas ideias. Ideia eu tenho demais. Enfim, certa vez eu era pequena. Aí eu acredito que eu tivesse, assim, em volta de uns 8, 9 anos de idade. Porque logo depois, não sei se foi logo depois desse episódio, ou se foi um ano depois ou dois, eu me mudei. Eu fui morar em Salvador. Eu moro no interior da Bahia, Vitória da Conquista. Pra quem não, não conhece, fica a 520 quilômetros de Salvador. Então, eu fui passar as férias, né? Férias escolar. Da, na época, fui passar em Ilhéus. Meu avô tinha uma casa lá, de praia. A gente sempre ia, quase todas as férias. Era bom. Nossa, mas era bom. E aí, um momentinho, gente, 758. E aí, fomos passar essas férias lá. Não vou falar assim de coisas, né, assim, que não tem importância. O fato mesmo é que eu não me lembro de muita coisa, mas eu me lembro que eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi algo na minha vida. Eu nunca tinha visto. Aí eu tava, assim, a casa era uma casa de madeira, a casa da frente. A casa de trás, meu avô depois construiu uma casa atrás de alvenaria. Era até melhor do que a casa de madeira. E aí a gente estava nessa casa de madeira. E tinha uma cozinha que pra mim era grande, né? A ideia de criança é diferente. A visão de uma criança é diferente. A criança costuma ver tudo maior do que é, de fato. Experimenta assim, você vai na casa de alguém ou em algum lugar quando criança e volta depois de adulto.
Você fala, nossa, eu imaginava que esse lugar era muito maior, né? A visão da gente é diferente quando criança. E aí a cozinha pra mim eu acho que era grande. Tinha uma janela grande. E lá era uma casa que ficava assim, era perto de um clube. Esse clube até desativou. As pessoas iam muito para esse clube, do Brasil todo, inclusive, acampavam. Era um clube grande, grande mesmo. Tinha uma espécie de lago lá dentro desse clube. E Ilhéus pega. Ilhéus, a parte da mata é Mata Atlântica, né? Então a gente tem contato direto com a Mata Atlântica ali, muita coisa bonita. E aí esse clube é bem grande. Tinham umas 2 piscinas, se eu não me engano. E eu tava me arrumando, quer dizer, eu tinha me arrumado para ir para esse clube, que era pertinho. A casa do meu avô ficava numa ruazinha, lá era tudo de terra, areia como se fosse areia de mar. Parecia mesmo areia de mar, a areia que ficava. Não é condomínio, porque hoje a ideia de condomínio é diferente, né? Era uma espécie de condomínio, mas não era condomínio. Então tinham poucas casas lá. As pessoas construíam suas casas da forma que queria, mas não tinha muitas casas lá, não. Tinham poucas e tinha muito mato, muito terreno sem construir. Então ficava assim, né? Muito mato ao redor, muita natureza. E era bem legal. Aí eu tava assim, na janela, eu tenho uma irmã mais velha. Essa irmã minha, acho que é uns 10 anos mais velha que eu. E aí eu tava na janela, assim, dessa cozinha, esperando ela se arrumar. Como eu era novinha, né, minha irmã tava naquela época de paquerar e tal. Aí eu tava assim, encostada na janela, olhando pro nada. Quando você fica vendo assim, esperando, vendo o tempo passar, esperando pra ir. E aí, um breu retado. Tinha uma distância assim, pra próxima casa era uma distância de uns, ai, não sei, de uns 500 metros, mais ou menos. E tudo escuro, não era muito iluminado. Isso era década de 80, tá? Imaginem. Tudo era diferente. E aí, eu tava na janela, vendo o tempo passar, esperando minha irmã. E aí, de repente, começou a vir, apareceu, não de repente, foi se aproximando da minha visão uma coisa muito estranha. Eu não sei o tamanho, mas os olhos eram muito grandes. Eram olhos assim vermelhos. Como era tudo muito escuro, não tinha poste, né? A luz que iluminava mais ou menos ali era a luz da cozinha que eu tava. Não tinha muro. Essas casas não tinham muros, não. E foi se aproximando da minha visão. Algo no meio do nada, no escuro, breu mesmo, total, um breuzão. Algo vermelho. Eram 2 olhos vermelhos, mas bem vermelhos mesmo, vermelho. E aí eu fiquei olhando aquilo, meio que me hipnotizou, assim. Eu fiquei olhando, assim, não. Assim, fiquei assim, mas negócio estranho. Coisa estranha essa. Eu fiquei olhando, eu não tinha percebido ainda o que era. E como eu não tirei os olhos, foi ficando cada vez mais próximo e cada vez maior. Esses olhos vindo da escuridão lá, do breu. E o que era, eu não sei, mas o que era breu. Também era preto que se misturava com o breu, né, de lá. Então foi se aproximando. Conforme eu olhava, né, Heitor rindo no quarto, foi se aproximando. Esse
esses olhos vermelhos bem grandes. E foi se aproximando. E se aproximando. E aí, quando eu vi, estava muito próximo. Bem próximo, assim. Que eu dei um pulo, assim, pra trás. E saí correndo. O coração tava pra sair pela boca. E corri e dei, assim, de cara com minha irmã. Chegando, né, na cozinha. E minha irmã, o que foi, Carol? O que foi? Eu falei, eu vi um bicho, eu vi um monstro ali. Ela, não, você tá imaginando, óbvio, né? Ele sempre acha que a gente imagina. Adulto sempre acha que criança tá imaginando ou tá criando. Mas não foi imaginação, não. Eu vi. E eu falei, nossa, pensei assim, eu era bem nova. Falei, ui, que coisa horrível. Eu fiquei com aquilo assim na cabeça um tempão. E também, depois disso aí, eu não encostava mais naquela janela, não. Você é doido? Não encostava nem que a porra. Nada. Não ia pra janela mais de jeito nenhum. E aí pronto, passou. Esse foi um dos episódios que ocorreram comigo ainda criança, mas eu tenho muitos outros pra contar. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Você que tá assistindo. Tô lembrando do vídeo anterior. Deixa um likezinho aí pra mim. Ai, me segue. Divulga. Não dá nem pra divulgar, né? Tá um pouquinho vídeo ainda. Mas é isso. Eu agradeço mais uma vez a vocês. Muito, 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 muito obrigada. Eu vou aprimorar, vou melhorar tudo, viu, gente? Vou melhorar o áudio, vou melhorar o vídeo, vou melhorar tudo. Eu só tô iniciando, que é pra não parar. Pra eu saber que eu tenho que fazer isso, pra me policiar, pra eu ir perdendo a vergonha também. E pra gente ir. Pra poder dar certo o que eu quero fazer. Muito, muito obrigada, meu povo. Um beijo. Fiquem com Deus, ó. A câmera, o celular caindo aqui, ó. Do suporte, que nós é assim. Nós esculhamba mesmo. Beijo, beijo, fui.